Glória a Deus. Quando o Abel me pediu para ministrar nesse penúltimo culto, você entra num processo ali, você e Deus e o Espírito Santo, para que Ele diga o que é que eu tenho que falar nesse penúltimo culto. Que daqui a pouco chega o último. Daqui a pouco, né? Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me use. E essa é a oração que eu faço. Que eu possa trazer uma palavra que realmente venha de encontro à necessidade sua e que você também saia aqui abençoado. É bem verdade que quando a gente vem para cá é para oferecer ao Senhor, louvar. Agora a gente tem um entendimento que uma reunião ela tem duas divisões. A primeira divisão é o culto. O que é o culto? Dízimos, as ofertas, os louvores, tudo é para o Senhor. Dependendo do culto que você fizer para Deus, aí Ele vai te responder, que é a segunda parte, que é a palavra. Então o culto, a reunião tem duas divisões, o culto e a palavra. E às vezes a gente mistura tudo, né? Tudo é culto. O culto ao Senhor, e na verdade tem essa divisão. Eu queria compartilhar com você aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. Entre os livros mais lidos do mundo é a Bíblia. Sempre mantém essa sequência, né? Sempre é o livro mais lido na face da terra, é a Bíblia. Você pode dar glória a Deus? E dentro desse livro mais lido, existem alguns livros que também são mais lidos. E o Evangelho de João é um dos mais lidos. Ele está ali brigando com Gênesis, com Apocalipse, com Jó, Provérbios e as cartas de Paulo. Porque o Evangelho de João, ele traz uma mensagem exclusiva de Jesus. O Evangelho de João, ele te apresenta Jesus. Você vê ele nas palavras, né? Então não será novidade se eu começar a falar aqui alguma coisa que você já tenha escutado alguma vez. E a minha alegria é que você tenha realmente escutado. Porque o propósito seria reacender aquilo que você um dia viu e edificou a sua vida. Então no capítulo 14, que é bem conhecido, que fala, quando Jesus ele conforta os discípulos, né? Que ele diz assim, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem morada. Se não fosse eu teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês, né? Mas não tem só isso aqui também. Tem aqui no versículo 14, versículo 12, e é isso que eu queria que você lesse agora, que eu quero trabalhar em cima desse versículo. Diz assim, ó: em verdade e em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Eu sei que o pastor Abel já orou, mas curva a sua cabeça comigo. Espírito Santo, coloque as palavras certas nos meus lábios, Senhor. Alimente, Senhor, as nossas vidas aqui. Somos todos iguais perante Ti, Senhor, e precisamos desse banquete. Nos alimente em nome de Jesus. Quero mandar um abraço e a graça e a paz do Senhor aos irmãos que estão no YouTube. Que Deus também possa falar com você. Meus irmãos, nesse versículo aqui, preste atenção. Existem 3 frases fortes que Jesus fala para nós, que isso tem que mexer com a gente. São 3 coisas, 3 frases, né, que ele fala nesse versículo 12, que qualquer pessoa que já teve um encontro com Jesus, tem um entendimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que salva. É forte. São 3 frases. A primeira frase, você está com a Bíblia aberta, diz assim, ó, primeiro ele diz, em verdade, ele está confirmando aquela verdade. Quando se diz 2 vezes em verdade, ele está confirmando a primeira verdade. Então ele está dizendo em verdade e em verdade. Aí ele solta 3 palavras. A primeira, ele diz assim, ó: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Essa é a primeira frase. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu também faço. Isso é muito forte. Se você nunca viu Jesus curar um cego, se você nunca viu Jesus curar um surdo, se você nunca viu Jesus expulsar um demônio, se você nunca viu Jesus levantar um coxo que não anda, a partir de hoje saia daqui com o desejo de ver, porque é algo que mexe. Irmãos, nós vivemos no mundo atual enfermo. As doenças estão de tudo que a gente pipocando. Esses dias o Rômulo está passando numa luta, estava ali na Zambuja, perguntou para o médico o que ele estava passando, o médico não descobriu, e disse assim para ele, ó,
vai vir mais tipos de doenças que nós não vamos catalogar, nós não vamos identificar. E essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Se a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, acabou, irmãos, acabou. Agora, eu vi Jesus curar, eu vi Jesus dar vista a cegos, eu vi Jesus dar ouvido a quem não ouvia, eu vi. Então Jesus disse assim: meu Deus, olha essa responsabilidade. A primeira frase, Jesus ele diz o seguinte: vocês vão fazer as obras que eu faço. E nós não podemos ser engodados e engolidos, irmão, pela modernidade. Nós sabemos que a Bíblia, a igreja do Senhor, ela é dinâmica. Nós vivemos em ciclos. Um dia o pastor Abraão pregou de terno, aquelas talares de linho, cobria até as mãos. Hoje não. Um pastor prega de camiseta. A gente sabe que as novidades, o ciclo da vida no passar dos tempos vai mudando. As dinâmicas, as construções como é feito, a forma como é conduzido o reino de Deus, a forma é bem diferente. Hoje aqui o Abel está pastoreando, é bem diferente do que eu pastoreei no passado. Eu seria um tolo se eu quisesse me comparar com ele, porque as coisas mudam, mas existem coisas que não mudam. Jesus ele está dizendo que se você crer, você fará as obras que ele fez. Você vai fazer aquilo que ele fez. Então, a segunda frase ele diz assim: você fará também outras maiores do que aquela que eu fiz. Aí pega a gente, irmão. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Fazer as obras dele já é difícil. Agora fazer as obras mais do que ele fez será mais difícil ainda. O tema dessa palavra que eu escolhi, porque as pessoas gostam para anotar, é crer para continuar. Se eu não crer, eu não vou continuar. E Jesus, o capítulo 14, ele está dizendo: ó, eu estou indo, mas eu vou voltar. E agora ele transfere para nós fazer aquilo que ele fez. E ele ainda diz: e você vai fazer maior do que eu fiz. A última frase que ele diz no versículo é assim, ó: não estarei aqui, porque eu vou para o Pai. Então, primeiro, eu vou fazer as obras que ele fez. Segundo, eu vou fazer mais obras do que ele fez, maior do que aqueles fez. E agora eu vou estar sem ele, porque ele diz: eu vou para o Pai. Para os discípulos foi fácil. Os discípulos andavam com Jesus, pegavam na mão de Jesus, sentiam o cheiro de Jesus e era mais fácil. A sombra curava, o toque curava, o olhar curava, o cuspe do chão curava. Eles viam, estavam ali perto de Jesus, mas nós não, porque Jesus se ausentou. Mas eu preciso crer que na sua ausência, no mesmo capítulo, ele diz assim: mas eu não vos deixarei órfão. Recandarabás, não vos deixarei órfão. Vou derramar sobre vós e trazer um companheiro, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Jesus não está aqui, mas o Espírito de Deus, o Consolador, o guia, o professor, esse está com a gente. Paulo entendeu isso muito bem quando ele escreve ali, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se pode todas as coisas naquele que fortalece, ele estava passando um momento de angústia, estava fragilizado em alguma área. Mas ele disse: eu posso todas as coisas, porque ele teve um encontro com Jesus. No livro de Atos, capítulo 9, quando ele era Saulo, você conhece, ele teve uma luz, ele teve um encontro, a vida de Paulo mudou. E aquele homem nunca questionou o poder de Deus, nada de Deus. Olha, irmãos, isso é muito forte, porque Jesus está dizendo assim: eu não estarei aqui porque é com vocês, porque eu vou para o Pai. Mas eu quero te dizer uma coisa: vocês farão coisas maiores. O último versículo do livro de João, solta aí, Israel. O último versículo desse livro de João, são 21 capítulos. Olha o que está escrito no último versículo. Aqui está falando que Jesus curava, né? A gente lê esse 14. Jesus fez também muitas outras coisas. Olha a responsabilidade para nós. Se todas elas fossem escritas, pegar sua caneta, fosse escrever, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que tivessem sido escritos. Mas sabe o que Jesus disse agora? Que você vai fazer mais do que ele. Que você vai fazer mais do que ele. Que ele quer te usar. Que ele quer desenvolver uma unção dentro de você. A unção do resgate. A unção do amor. De buscar vidas, de mudar a história de pessoas. O Senhor quer mexer com você. Mas para isso eu preciso crer para continuar esse projeto dele.
Eu tenho que acreditar, irmãos. Eu nunca toquei em Jesus. Oh, mas como eu acredito em Jesus. Como eu sei que Ele está aqui agora. Como eu sei que Ele está aí do seu lado nessa cadeira. Olha que coisa linda, irmãos. Então, a mensagem bíblica, toda a mensagem bíblica, ela é pontual quando ela fala em sucessão. Aqui, na comunidade nossa, foi passado várias vezes esse entendimento, que aqui não tem substituto, aqui tem sucessão. E a Bíblia, ela é pronta nisso. Ela mostra vários reis que chegou o tempo dele e aquele outro sucedeu. Não existe assim o substituto. É uma sucessão. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo você entender que você é a sucessão de Jesus, que você é a sucessão do poder de Deus. É possível que desça fogo nessa hora para nós aqui, porque nós somos a sucessão do poder de Deus. A Bíblia está completa, irmão. Olha que coisa linda. Quando a Bíblia diz que a terra estava forma e vazia, quem é que estava lá? O Espírito de Deus. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Estava lá. Depois o Espírito foi. Quem veio? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para a terra para morrer por ele. Agora o Deus divino se fez carne e habitou entre nós. Agora Deus, Ele se tomou forma de ser humano e andou entre nós. É a sucessão do Espírito que construiu todas as coisas de Gênesis. Agora é o Filho que veio. Agora depois, novamente, o Espírito está em nós. Mas quem é a sucessão agora? Somos aqueles que são chamados para um propósito. Por isso que ele diz aqui no capítulo 15, mais na frente, o versículo 16, aquele versículo que eu amo e vocês sabem que eu prego muito sobre ele. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós para que vai dê frutos, e que esses frutos permaneçam. A vez é nossa. A sucessão agora é nossa. A diferença é que eu tenho o Espírito de Deus em mim. O Espírito que o mundo desconhece. Eu ando com Ele, eu habito nele, Ele fala por mim, a manifestação dEle através da minha vida, porque Ele habita em mim. Nós fizemos uma cerimônia fúnebre antes de ontem, do pai do César, o senhor Augustinho. Não só fui eu, 3 pastores falaram. A parte final, na hora que estava sepultando, eu falei. E eu trouxe o entendimento, e quando terminou, o pastor que começou o evento me chamou e disse: eu nunca tinha escutado isso, o que o senhor falou lá. Eu falei sobre o pó que voltaria à terra, estava acontecendo ali, mas mostrei antes falando quem somos nós. Também vocês escutam eu falando sempre isso. O ser humano, o cristão principalmente, ele não sabe quem é ele. Você pode perguntar para um cristão: quem é você? Ele vai dizer: eu sou fulano. Não, mas quem é você no reino do Espírito? Sabe quem é você? Eu falava lá: nós somos um espírito, irmão, que possuímos um corpo e que dentro dele habita uma alma. Todos os animais que o Senhor fez, Ele fez de corpo e de alma, mas espírito, só você. Só você. E quem é o Espírito soberano que fez céus e terra? O Espírito de Deus. Porque Deus é um Espírito perfeitíssimo que criou céus e terra. Ele disse: eu nunca tinha visto ninguém comentar do jeito que o senhor comentou sobre isso. Então eu falei que a matéria estava sendo colocada ali e que o Espírito foi recolhido. Ele já não era mais aquela pessoa ali. Mas eu preciso ter esse entendimento. Você precisa saber quem é você. Então, crer para continuar esse propósito, crer para continuar esse legado, vamos dizer assim, como sucessão de Jesus físico aqui na terra, sendo usado pelo Espírito Santo, nós temos que buscar isso. Nós temos que ter esse entendimento e buscar aqui nessa palavra. Mas por que crer para continuar? Porque qual o propósito que será estabelecido por Deus para me crer e continuar? E para quê? Para quê? Primeiro, para anunciar o Evangelho. Não está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante? Ide por todo o mundo. E quem é esse ide? Somos nós. Paulo diz: como pregarão se não há quem pregue? Como aceitarão Jesus se não há quem pregue? Essa sucessão foi dada para mim, irmãos. E eu não estou falando aqui na condição de pastor, não. Eu estou falando na condição de um servo de Deus, de um soldado arregimentado para esse propósito. Deus tem nos levantado para isso, para anunciar as boas novas, o ide de Jesus.
Irmão, está tão escasso isso. Você sabe qual foi o período que as pessoas mais se convertiam? Até as igrejas físicas, a estrutura, também crescia assustadoramente. Quando existia programa de televisão, por tudo que é televisão, fora as rádios. Cadê? Cadê os programas de televisão? Você conta nos dedos. Foi um tempo de explosão, irmãos. Porque quase todas as rádios e televisão, eles tinham um compromisso de ter um programa. Aí veio tudo aquela baderna que vocês sabem, e Deus pesou a mão e tirou. Mas a proposta continua. Eu preciso crer para continuar a obra do Senhor enquanto eu tiver vida aqui. E a primeira coisa é anunciar o reino de Deus. Primeira coisa. Quando eu estou perto de alguém pela primeira vez, fiz isso essa semana. Não adianta. Se puxar assunto comigo, eu falo de Jesus. Se mexeu ali, eu já falo de Jesus. Eu já digo qualquer coisa para ele. E todas as vezes que eu digo, e faça isso para você ver, você encontra uma alma sedenta. Você encontra uma pessoa com sede, com fome. Porque ele também é um espírito. E Deus quer transformar a vida dele. Um dos propósitos de nós como sucessores do projeto de Deus, irmão, primeiro, crer para continuar, é anunciar o ID. É não parar de evangelizar. Talvez não precise mais aquele evangelismo que foi feito nos tempos atrás, de entregar folhetim, de casa em casa, de botar caminhão na rua e colocar culto ali, porque tudo isso vai se ridicularizando, infelizmente, né? Mas sempre Deus vai te colocar alguém do seu lado. E eu falo pelo Espírito Santo de Deus que tem algumas pessoas aqui que sabe que aquela pessoa só anda com você, só conversa com você. Ninguém vai falar de Jesus para ela, é você. O Senhor está falando comigo no meu espírito. Tem pessoas aqui que você tem uma boa amizade com ele há tempo, mas nunca você falou de Jesus. Você não anunciou o ídolo. E precisa, irmão. Isso aí foi Deus que trouxe para nós. Isso é um encargo. Isso é uma obrigação, isso é uma necessidade. Eu preciso fazer isso urgente, para que estabeleça o propósito de Deus. Anunciar o reino de Deus, pregar o ID de Deus. Depois que você anunciar o ID do Senhor Jesus, depois que você falar do ID, é preciso se aceitar o Senhor. Aí você lê ali Romanos 10, 9, 10, que fala lá que você com tua boca confessar e o coração crer para a justiça, você será salvo. Depois que você anunciar esse evangelho, esse ID, você precisa testemunhar o amor de Deus. Você precisa testemunhar o amor de Deus para as pessoas. O amor que Deus teve para com os homens. Você está louco, irmãos? Usar essa frase nossa aqui da terra. Como que um pai tem um filho unigênito. Depois ele se tornou primogênito, primeiro de muitos. Mas Jesus era filho unigênito. E Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu filho para morrer pelo homem. Um dos encargos que eu tenho, irmãos, eu preciso crer nessa palavra aqui, é levar a palavra de Deus e mostrar para eles o amor de Deus. A ciência não sabe discernir o que é o amor de Deus, irmão. É um amor louco, que dá a vida do seu filho e não quer nada em troca. Os historiadores e estudiosos, eles chamam de amor ágape. É o amor que dá e não quer nada em troca. Lá no livro de Romanos, no versículo 37, deixa eu ler esse versículo aí. Romanos 8, 37. Diz assim, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que, eu preciso levar esse amor para as pessoas. Está cheio de gente aí querendo tirar a vida, porque diz assim, nem eu amo a minha vida. Nem eu amo a minha vida. Sabe o que é que eu queria fazer? Eu queria tirar a minha vida. Eu não tenho, ninguém me ama. Ninguém me ama. Mas um dia Deus colocou em nós esse amor. E eu preciso de todas as formas testemunhar esse amor. Que é possível uma restauração, é possível um recomeço, é possível uma vida transformada. Olha, irmão, ao longo desses anos que eu sirvo ao Senhor Jesus, quantas vezes passou na minha alma, não no meu espírito, não na minha carne, mas na minha alma, vontade de largar tudo. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes eu não quis vir em casa, tinha que vir para o culto, abrir culto, pregar. Quantas vezes bateu aquele negócio em mim?
Ah, meu Deus, se eu pudesse não ir. Mas quando eu lembrava que Deus me amou de uma tal forma, ah, como eu vim alegre. Foi por isso que lá no Salmo 121, Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, querido, depois de você fazer o ID, agora você vai testemunhar às pessoas o amor de Deus. O amor de Deus. As pessoas têm que ver que é um Deus que te ama, assim como você está. Jesus, ali em Mateus 28:11, não pega não, porque eu não sei se é esse versículo, mas Jesus disse assim, ó: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Quer amor mais forte que esse? Vinde como você está, da forma que você está. Vinde como você está. Eu já preguei para bêbados, e aqui tem pessoas que já pregou também, pessoas bêbadas. Eu orar por ele e Deus batizar, inclusive com o Espírito Santo. Mas precisou de você pregar e dizer: há alguém que te ama. Há alguém que te ama. Oh, o mundo precisa saber que há alguém que ama. O Senhor não virou as costas ainda não. Por mais que o mundo jaz do maligno, o Senhor não virou as costas para a sua criatura. O Senhor perdeu o homem, isso é fato. Apocalipse 12, versículo 11. O diabo desceu da glória e trouxe junto com ele a terceira parte dos anjos caídos. O Senhor perdeu aqueles ali. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Uma humanidade pregou. E destituídos, separados, ficaram da glória de Deus. E no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 23, diz lá que o salário desse pecado é a morte. E quantas pessoas estão morrendo? O propósito do Senhor é resgatar essas vidas, trazer de volta. Daqui a pouco nós estamos num tempo maior, estamos mudando em fevereiro. Sabe qual é o propósito principal? Trazer as vidas daquela região. É isso que lateja dentro da gente. A gente quer que aquilo ali traga a vizinhança, vidas, pessoas que não conhecem Jesus. Então, o Senhor não virou as costas, irmão. Ele quer que eu diga para aquela pessoa e fale para ele do amor de Deus. Depois que você anuncia o ID, depois que você fala do amor de Deus, você tem que mostrar para aquelas pessoas. Primeiro você tem que crer. E você tem que continuar o propósito de Deus. Espero que você esteja entendendo. Você tem que agora mostrar o que às pessoas? A promessa de um reino de paz, um reino de justiça e um reino de alegria. Porque o que o mundo pensa e acha é que aqueles que servem ao Senhor, vivem na igreja de crente, são os mais tristes que existem na face da terra. São os mais tristes, são as pessoas que não vão para as baladas, não faz bagunça, não usa droga, não faz aquilo. São um monte de cafona, sabe? Esse é o pensamento quem está lá fora. Mas por quê? Porque não teve a experiência de alguém chegar com ele e mostrar a promessa de um reino de paz. Ô irmãos, um reino de alegria, um reino de justiça. Quantas vezes você foi injustiçado, entregou na mão de Deus e Deus agiu por você? Quantas vezes? Porque o processo da conversão é você apresentar a Deus e não a polícia. Porque é facinho, deu problema aqui, polícia, pega aqui. Mas quando você apresenta a Deus, vocês sabem aqui da igreja, eu já contei testemunho aqui, de pessoas que me agrediu. A única vez que a polícia entrou na minha casa, foi o meu vizinho que queria matar a esposa, e ela entrou lá em casa e a polícia pensou que foi ele que tinha se escondido. Não pediu nem permissão, já foi empurrando a porta e entrou. Eu poderia muito bem fazer qualquer coisa com esse vizinho, colocar ele na justiça, porque é isso, aquilo. Inclusive eu tive conselho: o senhor tem todo o direito, o senhor foi entrado na sua casa através dele, o senhor tem direito. Não, eu vou orar por ele. Orei um tempo por essa pessoa, até onde eu vi, um tempo desse estava ele, a esposa e os filhos, tudo adorando Jesus. É esse reino de justiça, é esse reino que nós precisamos. Romanos 14, versículo 17, coloca aí, Israel, por favor. Olha o que está escrito aí, Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus, que ficou para nós anunciar, não é comida nem bebida, mas justiça, fala comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Agora você acha que a pessoa lá fora, que não tem essa comunhão que você tem, você acha que ele sabe disso? Sabe onde é que está a justiça? Sabe onde é que está a paz? E onde é que está a alegria? Se ganhar a Mega Sena da virada, acha que é aquilo. E
O último que ganhou uma mega sena de mais de 200 milhões aí, com poucos meses, estava no dentista e morreu. Pastora, viu? Mas a alegria deles estão voltada para essas coisas. Irmãos, eu conheço pessoas que ganham um pouquinho mais de salário mínimo. Vamos fechar aqui R$2.000. R$2.000. Entrega o dízimo. E são prósperos. São felizes, porque eles têm paz, eles têm justiça, têm alegria no Espírito Santo. Agora, eu tenho o direito de parar isso? Essa sucessão que veio, desde que o Espírito estava sobre a face das águas, aí veio o Deus Todo-Poderoso encarnado, Ele manda o Espírito Santo, eu vou parar? Olha, irmãos, quando eu li aqui em João 15,16, não li, mas eu falei, que não foste vós que, Jesus falou para os discípulos, não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Isso é uma responsabilidade muito grande, irmão, porque a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Meu propósito nessa noite é você sair daqui meditando qual o teu papel na obra de Deus aqui na terra. Meu irmão, você não sabe 10 segundinhos para frente se você está vivo. Quando você sair, você não sabe se vai morrer. E haverá um dia que nós estaremos face a face com o Senhor. E o que eu fiz para o Senhor? Eu atendi o seu chamado. Nós não podemos voltar, entregar nossa vida para Jesus, sermos soldados de Jesus, porque Ele está dizendo que Ele foi escolhido por Ele, escolheu nós, e nós botar as mãos para trás e seguir a vida comum, como se nada tivesse acontecido. Eu não gosto da altura do microfone, eu não gosto da pancada da bateria. Quem não gosta nada disso não, irmão? Isso aí não pode ser baliza, não pode ser termômetro para definir se eu vou na igreja. Tem gente, como hoje de manhã, 2 pessoas ligando para mim para saber se tinha culto. Um estava na porta aqui, ligou assim, eu não estou entendendo, já são 10 e pouco, não tem culto? Até brinquei com a pessoa, e eu estou entendendo, porque o culto é só 6 horas. Entendeu? Eu preciso entender, irmãos, que Deus tem um propósito na minha vida, e eu tenho que dar seguimento, eu não posso parar, né? E depois de eu mostrar a promessa do reino, agora eu vou entrar num dos problemas, aliás, em uma das propostas mais fortes que Jesus, Ele trouxe quando tocou em todos nós para o servir, que é buscar os perdidos, é resgatar os perdidos. Isso não é papel de pastor, isso não é apenas papel de ovelha, é papel de cristão, é buscar os perdidos, porque são muitos. A igreja de Jesus hoje, ela é maior lá fora do que dentro dos templos. Tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, orou por cura, orou por transformação, e estão hoje nas drogas, perdidos. Pessoas que Deus usou muito de púlpito, irmãos, eu conheço pastores, infelizmente, estão perdidos. O nosso propósito aqui de Deus é buscar os perdidos. Agora aqui já fugiu do ID, porque o ide, pregar o evangelho a toda criatura, não é trazer, é pregar. Lá é bem claro, ide por todo o mundo e anunciar o evangelho. Aí ele diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Meu principal papel é apenas pregar, é dizer que você está errado, é dizer que a tua vida assim, aqui não, aqui é resgatar o perdido, é um resgate, é trazer de volta. É aquele papel do bom pastor e atrás daquela ovelha que ficaram 99 aqui, tem uma lá ferida. Como é que está a tua vida como uma pessoa que é desafiada por Deus a buscar um perdido? Porque mais uma vez eu falo pelo Espírito Santo, você sabe quem está perdido, você sabe quem andou aqui e não anda mais, você sabe quem serviu Jesus e hoje não serve mais. Quantas vezes você mandou uma mensagem para ele? Quantas vezes você foi direto e dizer, Jesus está voltando? E ser sincero, se você não se voltar para o aprisco, você pode ir para o inferno. Eu sempre digo assim, irmãos, que quando você não tem conhecimento bíblico, entendimento do que falar, fale da sua igreja. Chama a pessoa e diz, vamos lá para a minha igreja, domingo tem culto. Procure fazer o que o pessoal está fazendo. Se preparar, estudar, entender, compreender, porque isso aqui diz assim, isso é tão bom. Conhecimento é conhecimento até o resto da vida. Mas se você não tem ainda, e sabe que aquele teu vizinho, colega de trabalho precisa de Jesus, no mínimo você tem que falar, vamos para a nossa igreja no culto domingo.
Vamos para a igreja. Vai chegar aqui, ele é abraçado pela comunidade, vocês sabem o carinho. Quem começou a entrar aqui nunca mais saiu, porque sabe que recebeu amor, recebeu a visitação do Espírito Santo. E quem pregou aqui trouxe uma palavra que edificou a vida dele. Então, queridos, mostrar o mundo, resgatar aquele perdido. No versículo 10 do capítulo 19, Israel, de Lucas, diz assim, ó, Lucas 10, 19, 10. Olha essa palavra como é linda, diz assim, Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava fato, prego batido e ponta virada. Porque o Filho do Homem, Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele fez isso? Fez e bem feito. Mas agora ele deixou nós para dar continuidade. Tem muita gente perdida, que já orou em línguas, que já profetizou, que já pregou para multidões, que está perdido. E nós, quando ele disse assim, ó, se você crê, você vai fazer muito mais do que eu. Ele transferiu essa responsabilidade para nós. Nós não temos o direito de cruzar os braços. Não estou falando isso porque nós precisamos ir para um tempo, tem que aumentar. Não, mano, não é isso não. O propósito desse não. Vai crescer de todo jeito. A igreja tem uma palavra. A comunidade Nova Aliança tem uma palavra aí de 30 anos atrás. Ela vai continuar crescendo. O que você tem que trazer é um encargo. Todas as vezes que eu trago um encargo para a minha vida, o que é encargo? É uma responsabilidade que independe de alguém falar alguma coisa, você faz. Agora veja bem, nós estamos finalizando o ano. 31 está chegando. Quantas vidas você trouxe para Jesus? Quantos resgatados você já trouxe? Quantos GA você levou alguém que servia a Deus e não está servindo? Seja sincero diante do Espírito Santo. E eu sei, eu vejo pelo Espírito que muita gente, do jeito que entrou janeiro, está terminando 31 de dezembro. Não trouxe ninguém. Não levou Jesus a ninguém. E esse papel é nosso. E Deus faz assim. O Renan, ele tem uma loja de calçado. Receba aí, Renan, em nome de Jesus. Não tem não, mas estou dando um exemplo. É um empresário de uma loja, rede de calçados. O Rudivan, cadê o Rudivan? Tem uma rede de ótica. Recebe o Rudivan, em nome de Jesus. Quem é que vai trazer alguém que está lá, na rede de ótica? É ele. E quem é que vai trazer alguém que trabalha com calçado? É ele. Você nunca vai trazer alguém que você desconhece, alguém do seu meio. Eu vejo o exemplo aqui do Aurélio. Em vez de quando ele vai fazer um seguro, acaba trazendo a pessoa para a igreja. O solidificar aqui é cheio de gente assim. Porque ele vai trazer seguro do automóvel, seguro material, e vê o estado decadente daquela pessoa, ele acaba dizendo, mas eu tenho outro seguro. Eu tenho outro seguro para você. Sua vida pode mudar. Porque, irmãos, é papel nosso resgatar os perdidos. E quer um conselho de amigo, de pastor? Comece dentro de casa. Comece dentro de casa. A sua mãe que está afastada, seu pai que está afastado, seu primo que está se afastando, aquela pessoa que está esfriando, começa com ele. Não permita que o diabo leve. As suas orações seriam assim, Senhor, eu resgato a alma do meu primo, do meu irmão, para o Senhor Jesus. Que a Bíblia diz assim, tudo aquilo que eu pedi em oração crendo eu recebo, em nome de Jesus. Então Jesus vai te responder, Jesus vai dizer assim, não meu filho, pode deixar. Quantas pessoas a gente pede para Jesus, vai Jesus dá a palavra. Sem dizer para você, irmãos, que a Bíblia diz assim, aquele que ganha uma vida, o Senhor Jesus, que traz de volta para o seu aprisco, encobre multidões de pecado. Então eu não sei o tanto, mas você está com 1000 pecados, traz uma vida para Jesus, de repente zera. Vai cobrir uma multidão de pecado aí, mesmo que não zero, vai ficar um pouquinho, depois você... Mas traz uma vida para Jesus. O irmão perguntou assim para mim, pastor, por que o GA do senhor dá tudo aquele tanto de gente? Por quê? Nós fizemos uma confraternização, Maria Antonieta estava lá, 44 pessoas. Falei, sabe por quê? Porque quando chega um visitante, eu já vou perto dele. Eu cheguei aqui com você. Eu não sabia que era o Temap, né? Eu já ia convidar ele para o GA. Só o ano que vem tem um GA na minha casa. Aí disse, não, nós somos do Temap. Entendeu? Então, é entender que é você que Deus quer usar. Você imagina depender aqui só do pastor,
só dos pastores aqui. As coisas não acontecem, irmão. Somos nós. Eu creio para continuar o propósito de Jesus na terra. Por isso que a gente é chamado de cristão. E por último, como eu comecei falando, né? Jesus, um dos propósitos do Senhor para que a gente crê, é curar os enfermos. Não tenha medo de orar pelos enfermos. Está lá em Mateus 10, 8, pode colocar aí, que é um dos propósitos, é orar para que Deus cure os enfermos. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberão de graça, dê também de graça. Jesus não está falando para ele nem para os anjos, ele está falando para quem? Diga, para nós. Eu vi mais bonito aqui, diga, para mim. É isso aí. Esse é o propósito. Eu preciso crer, eu sou crente, numa mensagem, num pacote geral que a Bíblia me ensinou. Mas eu tenho que entender que eu preciso continuar. Continuar o quê? Um propósito que foi colocado dentro de mim. Eu não posso ficar atrofiado. Eu não posso ficar sem vida. No livro também de Mateus, no capítulo 10, versículo 1, coloca aí, Israel. Diz assim, então Jesus chamou os seus 12, era a igreja da época, e deu-lhes o quê? Autoridade para expulsar demônios, espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidade. Um dos homens que mais orou por cura era doente, que era o nosso pastor Álvaro. Mas quantas pessoas foram curadas? Porque ele entendeu isso aí. Quantas pessoas aqui, que eu vi saindo daqui curada pelo pastor Álvaro, que ele não escondia. Ele tinha um programa no canal e dizia assim, o nome do canal era Sobrevivendo, como é que era, Ismael? Lutando pela vida. E ele dizia assim, eu sou Álvaro Vippel, eu sou um insuficiente renal crônico em fase terminal. Falava alguma coisa e dizia assim, mas se você quiser eu oro por sua vida, se você quiser eu oro por você. Irmão, entendeu? Porque o mundo faz isso e o diabo usa para apontar. Mas você está doente, não interessa. Quando surgiu aquela música que o poeta escreveu, se o Senhor curar, Ele é Deus, mas se também não curar, Ele é Deus, essa é a verdade. Porque é aqui, eu tenho que orar pelos enfermos, eu tenho que buscar libertação. Irmãos, eu preciso dar continuidade a um propósito. Nós estamos esperando Jesus daqui a pouco, mas se Ele não vier, eu tenho que fazer alguma coisa, porque Ele me chamou para isso. Eu queria que você colocasse de pé agora, em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode subir. Eu sei que o Espírito Santo pegou algumas pessoas aqui, e eu te falo pelo Espírito, que você anda numa frieza, que não fala para Jesus para ninguém há muito tempo. As coisas só acontecem por você porque é a misericórdia de Deus. Aqui tem pessoas que estão paradas, não está falando de Jesus, e muitas vezes está se comportando como alguém que tem Jesus. E essa é a doença do século. Essa é a doença dos séculos. Muitos cristãos estão trabalhando, terminam o ano inteiro, e os colegas não sabem que ele é um crente, vamos usar essa palavra. Não sabe que ele serve a Jesus. Agora você imagina, aquele colega de trabalho, alguém lá fora, trouxe ele para Jesus. Aí quando ele chega e olha para aquela pessoa lá e diz, rapaz, Jesus é o caminho e a verdade, ele vai dizer o quê? Não, eu sou crente. Eu sou crente. Puxa, e por que você não falou de Jesus para mim? Você ia deixar eu morrer sem Jesus? Irmãos, nós somos escolhidos a dedo. Quase 8 bilhões de habitantes aí, tá? Mas Jesus sabe quem são os seus. Se você tem vindo aos cultos e tem entendido isso, você é um escolhido. Por isso reaja, por isso faça alguma coisa, por isso deixa sair o que está aí dentro de você. O Espírito de Deus fala com pessoas aqui que orou em língua não ora mais. Pessoas que eram tremendamente usados e ousados não são mais. Até quando?
Até quando nós vamos viver de aparência e a vida destruída diante de Deus? Como que aquele familiar seu vem para Jesus se você não dá testemunho de nada? Não entendeu nada, creu, mas não deu continuidade a um propósito. A vida diante de Deus, a vida entregue ao Senhor, é um encargo, é morte. Quando Jesus te chamou, diz Paulo, você não foi arregimentado para o exército desse mundo. Você foi arregimentado, você foi alistado no exército de Cristo. E você sabe que essa palavra, o Espírito Santo veio de encontro ao que você está vivendo, que você precisa fazer mais. E olha que aqui tem muitos que têm motivo para fazer mais, porque a misericórdia de Deus te alcançou. Teve momentos que você podia adorar a Deus, teve momentos que você podia levar alguém, você não fez. Mas o Senhor nessa noite está te dando a oportunidade de você analisar, raciocinar, fazer uma introspecção e lembrar daquela pessoa que você sabe que você devia ter falado de Jesus para ele. Fazer uma introspecção e dizer assim: Senhor, eu preciso ser mais próximo do Senhor. Que não tem segredo, é leitura de Bíblia, é vida com Deus, é sair dos costumes do mundo, é fugir das coisas que te engolem para o mundo e servir a Jesus. O Espírito de Deus, irmão, está reunindo pessoas. Tivemos um ano lindo. Deus foi exato em todos os propósitos que nós vivemos. Daqui a pouco a igreja tem uma palavra para nós andar também, mas nós fomos exatos naquilo que Deus fez. O Senhor, Ele foi fiel com a parte dele. Tem pessoas aqui que estavam enfermas e Jesus curou. Tem pessoas aqui que estavam apertadas e pensavam que não ia pagar as contas, você está finalizando pagando. Oh! É hora de nós reconhecermos quem nós somos. É hora de nós sabermos e crer que Deus tem um propósito. Eu queria te fazer um apelo nessa noite, irmão. Mas eu queria fazer um apelo assim com muita sinceridade. E queria que você fosse sincero diante de Deus. Você entendeu que você precisa crer, e você crê, mas por que crer? Para dar continuidade ao que o meu Deus confiou nas minhas mãos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, não precisa ser profeta para isso. Deus tem um plano na sua vida. Oh! E Ele não desistiu quando Ele começou. Que um dia, tem pessoas aqui que ouviu claramente que Deus disse: eu tenho um plano na tua vida. E esse plano está na gaveta. Eu quero te fazer um convite muito especial. E eu faço isso em nome de Jesus e creio na resposta do Senhor. Sabe do seu lugar? O Senhor quer ativar aquilo que Ele começou lá atrás. Vem cá.